Muito bem, chegamos ao módulo 4, já passamos da metade e neste módulo nós iremos tratar exclusivamente sobre clientes. Quem são os clientes para o nosso negócio? Qual vai ser o processo, o tempo de adesão desses clientes ao produto, ao serviço, à oportunidade de negócio que nós estamos desenvolvendo. Então vamos para lá e vamos começar esse módulo. Acessando então a aba Clientes, a aba de número 4, nós vamos ter ali toda a tratativa para entender quem são os clientes que de fato irão comprar do nosso negócio. Então as primeiras questões iniciais, são coisas que nós temos que ter preocupação, é a seguinte: primeiro, quem são os nossos clientes? Tá? Quanto tempo esses clientes demoram para comprar do nosso negócio, da nossa empresa, nosso produto, nosso serviço? Porque olha só, gente, não é comum você colocar um negócio no mercado e ter fila na porta, as pessoas querendo comprar e tá faltando porque você não consegue produzir, por exemplo, você não consegue entregar, ou você está vendendo alguma coisa online e aí tem tanta gente acessando o teu site que o teu site até cai. Olha só. Sinto lhe dizer, mas essa não é a realidade. Vida real não é assim, gente. Existe uma adesão dos clientes e ela vai ocorrendo de maneira gradativa. Então, isso que nós temos que entender. Por que muita empresa fecha, quebra? Porque a pessoa gasta tudo que tem para abrir o negócio, achando que abriu as portas, colocou o negócio para rodar no ambiente online e vai bombar de vender. E não vende. Essa é a realidade. Então, temos que estar preparados para justamente entender qual é esse ciclo de adesão e aí as coisas vão evoluindo naturalmente. Outra coisa que nós precisamos saber aqui, quanto que os clientes estão dispostos a pagar. Então, todas essas informações, elas simplesmente ali consolidam o market share. O que é o market share? Market share, gente, nada mais é do que aquele público, seja pessoa física ou jurídica, que vai comprar da minha empresa e que está disposto a pagar por aquele preço que eu estou cobrando. Muito bem, entendido isso, avancemos. Agora, para entender um pouco sobre participação de mercado, nós precisamos ter muita segurança, gente, de quem são os nossos clientes, porque não dá certo você pensar assim, eu vou colocar no mercado e vou vender para todo mundo. Não vai, gente. Porque certamente o teu produto, o teu serviço, seja físico ou online, ele é direcionado para um grupo de pessoas ou empresas. E ponto. É impossível você imaginar que vai vender para todas as pessoas de todas as idades, de todos os lugares, de todas as partes do mundo. Esquece, não é desse jeito. Então a primeira coisa que nós precisamos é justamente responder essas informações. Primeiro, quem são os clientes? Pequenas empresas, faixa etária, gênero e assim vai. Então tem que definir. Então a gente tem que escrever. Outro, nós vamos trabalhar com qual tipo de negócio? Ele vai ser físico, ele vai ser online, ele vai ser misto. Em que estado a gente vai colocar o nosso negócio? Né? Vai ser São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amazonas, ou serão todos os estados do Brasil se for alguma coisa online? Então aqui a gente tem que também especificar. E também qual é a cidade? Porque para fazer um bom mapeamento de clientes, ou seja, o market share, a gente precisa entender, né, as condições de contorno deste público e ir estratificando para chegar no número exato de clientes potenciais que podem comprar do nosso negócio. Então, ali nas cidades, você pode colocar o nome da cidade, se for uma só, a cidade que você está aí, por exemplo, se você for começar na sua cidade. Se for online, qual vai ser a tua abrangência desse online? É utopia também de online eu vou vender para todo mundo. Gente, as pessoas não vão nem saber que você existe online. Você tem que ter todo um processo de marketing, que depois a gente vai falar nisso lá no finalzinho, para você conseguir estruturar esse negócio. Então a gente tem que entender quem é o público, colocar as condições de contorno, para justamente, quando você fizer isso, a nossa ferramenta, ela vai formar um prompt para você conseguir na inteligência artificial e fazer essa pesquisa de market share. É isso que você ouviu mesmo. A inteligência artificial vai fazer toda essa pesquisa para você. Normalmente, gente, esse processo de definição de market share, vamos supor que nós estivéssemos numa empresa grande, estruturada. Quem é que faz isso? A área de vendas ou a área de marketing. Se nenhuma ou outra consegue fazer, você deveria contratar uma empresa que faz isso e pagar por esse serviço. A inteligência artificial, ela consegue fazer isso pra gente. E, inclusive, no prompt que eu criei, que já a gente vai lá na ferramenta e eu vou te mostrar, ele vai trazer todas as fontes. Porque, de novo, né, nós não podemos acreditar fielmente na inteligência artificial. A gente tem que usá-la como base, como referência, e pesquisar nas fontes a informação que ela nos traz. Feito isto, nós vamos ter o tamanho total do mercado, com base nas informações que a gente preencheu, o tamanho total do mercado que a gente tem potencial de atingir. Então, por exemplo, aqui na minha tela tem os 100 mil. Estes 100 mil são aqueles que nós podemos considerar os 100% do mercado que eu tenho potencial de atingir. Mas, Francis, espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, então, que eu vou vender para 100 mil pessoas? Não, gente, porque esse é o tamanho do mercado inteiro que você quer competir. O que é o market share? É um pedacinho desse mercado. É justamente isso que nós vamos entender agora. Bom, definido isso,
como que vai ser o processo de adesão desses clientes, passo a passo, né, na tua empresa, no teu negócio, aí na nossa oportunidade que estamos aí fazendo a 4 mãos, certo? Então vamos dar uma olhada como é que é isso. Olhe que maravilha esse gráfico, gente. Este é o gráfico que mostra como funciona a adesão dos clientes a alguma coisa que eu coloco no mercado. Então este gráfico, ele é um gráfico padrão que a gente usa, é um gráfico muito estratégico. Nem todo mundo no mercado conhece, gente. Não sei se você conhece, mas a grande maioria das pessoas nunca viu esse gráfico e nem sabe da existência. Quem que desenvolveu esse gráfico? O primeiro foi Kotler. Kotler, gente, é o cara do marketing, lembra? Então, é a referência de marketing, é o papa do marketing, né? E também, esse gráfico vem sendo atualizado por muitos professores da área de negócio por muitos anos, e essa é a versão final mais atualizada para a gente trabalhar aqui no Prospera Mais. Bom, como que esse gráfico funciona? No eixo aqui, gente, Y, é a quantidade de clientes ao qual nós temos potencial de atingir. Bom, a pergunta é, Franz, como é que eu vou saber esse número? Este número, gente, ele vai ser dado para você através da pesquisa de market share que a inteligência artificial irá nos dar. Então, já nós vamos lá, nós vamos pesquisar e aí você vai ver esse número. Né? No nosso caso aqui, gente, eu estou colocando 1.000 clientes, que representa aí 100%. Então, o que são esses 1.000 clientes? Os 1.000 clientes nada mais são do que... vamos supor aqueles 100 mil que eu mostrei para vocês. 100 mil é o mercado inteiro. Então, eu defini que a minha participação dentro dos 100 mil será 1.000. Então, essa é a participação de mercado ou o market share. Então, esses 1.000 representam os 100% dos clientes que eu quero conseguir ao longo do tempo. Agora, a pergunta é, o eixo X é o tempo. E aí, qual é o tempo? Bom, gente, o tempo será aquele necessário para eu conseguir atingir esses clientes. Lembra do seguinte, esse tempo deve ser o menor possível. Porque o que é ideal em termos de negócio? Que a gente gaste para desenvolver alguma coisa, coloque isso no mercado e rapidamente o que eu gastei seja pago pela receita gerada com os clientes. Então eu estou vendendo, os clientes vão pagando e aquilo que eu investi é pago ao longo do tempo. Muito bem. Esse tempo, pensando na ótica do menor possível, eu particularmente gosto de trabalhar com no máximo 24 meses. Então, esse tempo, eu vou estabelecer aqui 24. Por que 24? Porque, olha só, gente, 24 é um espectro de tempo que a gente consegue ter mais ou menos uma ideia do que vai acontecer no mercado. Muito mais do que 2 anos fica muito difícil. Ainda mais com a instabilidade que está, a gente tem guerra rolando. A gente tem os Estados Unidos lá com o Trump, né, que está ali maluco, dando canetada para todo lado. Então, isso tem impacto no mundo inteiro. Então, a gente tem que pensar mais curto prazo. Então, eu recomendo que você coloque aí no máximo 2 anos para menos. 24, 18, 12, e assim nós vamos trabalhar com isso, certo? Então, use essa métrica que vai ser bacana. Bom, entendido então que o eixo Y é a quantidade de clientes e o eixo X é o tempo que demora para esses clientes aderirem ao nosso negócio, nós temos ali o primeiro período, que nós vamos chamar de introdução. Então, se você olhar aqui embaixo, no canto inferior da esquerda, é a introdução, é onde eu lanço. Na sequência, ao longo do tempo, a gente vai para o crescimento, e aí vem para o terceiro período, que é a maturidade ou maturação, e depois vem para o declínio, porque nada nessa vida, gente, é eterno. As coisas começam, ela tem um pico e depois esse negócio cai e eu tenho que modificar, melhorar, colocar novos diferenciais. Lembra lá do nosso módulo 0, quando a gente falou do diagrama de Cano? E aí a gente disse que o seguinte, a sacada para ter sucesso é ter diferenciais com relação aos concorrentes? É justamente aqui. Quando estivermos no finalzinho da maturidade indo para o declínio, a gente tem que gerar novos diferenciais. Bom, o que esse gráfico tem de interessante para você? Então vamos direto no ponto aqui, gente. Esse gráfico tem o seguinte, nós vamos saber exatamente quantos clientes vão comprar de você todos os meses. É isso mesmo. É daqui que vai sair a quantidade de clientes que você vai ter por mês. Eu posso até colocar por dia se eu quiser. Então vamos entender como isso funciona. Dá uma olhada, gente, aqui no eixo X, ali dos 24 meses, ele divide os 24 meses em 4 pedaços, ou 4 percentuais, que está ali. O período 1, que é a introdução, é 10%. O período 2, que é o crescimento, é 15%. O período 3, que é o período mais longo, são 65% do tempo. E o último período, que é o declínio, é 10%. Se você somar os 4, dá os 100% do tempo que a gente definiu ali, no nosso caso, 24 meses. Né? O eixo Y é justamente a quantidade de clientes aderindo ao nosso negócio. Então, vamos lá. Quando eu estabeleci 1.000 clientes, eu estou dizendo o seguinte, eu quero conquistar 1.000 clientes em 24 meses. Então, você vai definir o teu share aí de volume e o teu tempo. Então, é a mesma métrica. Então, são 1.000 clientes em 24 meses. Bom,
Se você olhar na curva, dá uma olhadinha ali que na introdução, em cima daquela bolinha vermelhinha ali, a gente tem 2,5%. O que significa? Que quando a gente colocar o negócio no mercado, 2,5% do público vai comprar de você. De qualquer jeito, gente. Passado esse tempo do período 1 da introdução, 12,5% vão comprar de você. Então, essa subida de 2,5% para 12,5%, a gente dá o nome de ramp-up, que é a curva de aceleração de adesão dos clientes. Né? Então, os clientes vão aderindo, a curva vai subindo, bonita lá em cima. Né? Muito bem. O terceiro período ali, que é a maturidade, já são 75% dos clientes comprando e no declínio ali 10%. Então, se você somar 2,5%, 12,5%, 75% e 10%, vai dar os 100% dos clientes, que são aqueles 1.000. Interessante, não é? Então aqui, gente, é muito fácil e simples e é uma regra maravilhosa para a gente entender. Agora vamos fazer os cálculos para saber quantos clientes nós vamos ter, né, no período 1, levando em consideração 1.000 clientes que eu quero ter em 2 anos. Bom, pegando aqui o 2,5, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, os 1.000 clientes que eu tenho e vou multiplicar por 2,5. Quando multiplicar um pelo outro, significa que eu vou ter 25 clientes comprando de mim no período 1. Então, olha só que coisa interessante, gente. Sabe esses caras que ficam aí na internet, no Instagram, né, dizendo assim, olha, eu garanto que você vai ter uma venda, não sei o que lá? Tem mesmo. Você vai ter de qualquer jeito, qualquer coisa que você colocar na internet, você vai conseguir vender pelo menos um. É impossível que você não venda nada, zero, absolutamente nada. Então você vai vender. Então veja só, às vezes não é o sucesso do método, né? É a própria regra do jogo, é o próprio mercado que é assim. O que diferencia uma empresa de sucesso e uma de não sucesso? É você conseguir romper essa barreira inicial e conseguir subi-la para maturação. Essa é a sacada. Interessante esse conceito, não é? Então pare de acreditar nesses falsos gurus aí, porque não tem milagre, gente. Existe aqui a regra do mercado. Então vamos lá, se eu multiplicar um pelo outro, quer dizer que eu vou ter 25 clientes no período 1 comprando da minha empresa. Bom, quanto representa o período 1? Gente, o período 1... né, ele representa 10% dos 24 meses. Então, se a gente fizesse 10% de 24 meses, vai dar 2,4 meses. Só que você concorda que não fica legal 2,4 meses? Ou é 2 ou é 3, né? Então, até 2,5 a gente considera para baixo 2. Se fosse 2,6, eu consideraria 3 meses. No caso aqui, a gente vai considerar 2. Então, o período da introdução, ele tem 2 meses. Olha só, agora ficou fácil. Se eu tenho 25 clientes comprando de mim no período inteiro, e o período inteiro são 2 meses, se eu quiser saber por mês, eu divido um pelo outro. 25 por 2, eu terei 12 clientes comprando de mim de qualquer jeito quando eu colocar no mercado. Em suma, um cliente vai comprar de você pensando que o mês tem 22 dias úteis. Vamos falar só de dias úteis, né? Pensando aí que o mês tem 22 dias úteis, um cliente vai comprar a cada 2 dias da minha empresa, do meu negócio, do meu produto ou do serviço. Olha que interessante, gente. Perceba como é importante você saber dessas coisas, para você não cair em rascada. Às vezes, né, já passaram 2 meses, concorda que tudo está lá? O aluguel da empresa, por exemplo, se você for alugar alguma coisa, vai estar lá. O funcionário está lá, o insumo está lá, a energia elétrica está lá. Quem não está lá? O cliente. Por quê? Porque ele vai ter o seu ciclo de adesão. Então ele não vai estar lá mesmo. E é esperado isso, é totalmente correto. Não é porque você fez alguma coisa errada, você pode até ter feito, né? E aí ser ali uma sucessão de erros e leva ao fracasso total. Mas provavelmente se você fez tudo certo, tá ok, é esperado isso. Então os clientes vão aderindo e ao longo do tempo eles vão comprando de você. Então não espere milagre, não vai bombar não, começa pouco, do jeito que está aqui. Então vamos lá. Bom, se eu multiplicar agora o 1.000 por 12,5, vai dar 125 clientes comprando no período 2. Agora, em termos de tempo, quanto representa o período 2? Agora é 15% dos 24 meses. Então, se eu pegar 15% dos 24 meses, vai dar, gente, 3,6. Então, lembra que eu falei acima de meio arredonda para cima? Então, 3,6 vamos arredondar para 4 meses. Então, o período 2 tem 4 meses. Se eu dividir agora os 125 por 4, eu tenho por mês. Então, vamos lá. Olha só, 125 por 4 são 32 clientes comprando, né, por mês agora da minha empresa. O que significa, gente? No primeiro e no segundo mês, eu tinha um cliente a cada 2 dias. A partir do terceiro mês, terceiro, quarto, quinto, sexto, eu vou ter pelo menos um cliente comprando todo dia. Só que olha só, gente, quanto tempo já passou? Não, 6 meses. E nesses 6 meses, com essa quantidade de clientes, não paga as contas. Então, se você for abrir alguma coisa física, pagando aluguel, tendo funcionário, toda aquela infraestrutura, prepare-se para ter um capital de giro ali para manter o negócio. Pelo menos por 6 meses, até um pouco mais, às vezes até um ano, gente.
Porque às vezes até um ano a tua empresa não fatura para pagar as contas. Você vai trabalhar com fluxo de caixa negativo, certo? Essa é a realidade, gente. É assim que as coisas funcionam, certo? Muito bem, passado então esses 6 meses, a gente começa agora a ir ali para a maturidade ou a maturação. Bom, esse é o maior período, são 75% aí em termos de volume e 65% em termos aí de prazo. Então, olha só, eu já até fiz as continhas, porque não cabia mais nesse slide aqui, certo? Mas já está ali, ó. Se você olhar no topo desse gráfico de barras, tem lá, são 750 clientes e 65% de 24 vai dar praticamente 16 meses, que está no centro da bolinha ali. E aí, passado esses 16 meses, a gente vai cair no declínio, porque tudo muda, gente. O design muda, a tecnologia muda, a concorrência vem. Tá vendo a linha da concorrência aqui, ó? Por que a gente cai no declínio? Justamente pelo fato de, se o negócio que você colocar no mercado, essa oportunidade que nós estamos desenvolvendo aqui de maneira conjunta, podemos dizer a 4 mãos, 2 suas e 2 minhas, né? Bombar no mercado pelos diferenciais, por todo esse zelo, por todo esse valor entregue, concorda que o mercado vai copiar? E a galera copia e vai fazer a mesma coisa que você? Daqui a pouco, olha essa curva subindo aí, ó. Ela vai subindo, subindo, subindo e vai saturar em algum momento ali da maturidade. Que é o ponto que todo mundo está entregando a mesma coisa para os mesmos clientes. Vamos voltar lá para o módulo 0, gráfico de cano. Chegamos no básico. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ser barato. Porque as pessoas, elas optam pelo mais barato. Então, essa é a realidade. Muito bem, então chegando aqui no declínio, o declínio também ele é representado aqui por 2 meses, que é 10% dos 24, e é 10% do todo aí que vai dar 100 clientes. Então este, gente, é o gráfico que vai trazer para você toda essa serenidade de adesão dos clientes. Essa é a realidade, gente. Então, eu faço questão de trazer isso para você com todo esse conhecimento, esse detalhe, porque a vida real é assim. Não é o que muitos pintam aí, mostrando aqueles números maravilhosos, né, de venda de produtos online, coisa de milhões, venda 6 dígitos em 7 dias. Gente, isso não existe. Né? Infelizmente, isso aí é utopia, é acreditar no coelhinho da Páscoa, no Papai Noel, porque não funciona. Isso que eu trouxe para vocês aqui é o real. Vamos para mais um detalhe, gente, que é importante. Dá uma olhada aqui embaixo agora, né, ali na introdução, existe uma sugestão de como você vai tratar as coisas. Então, primeira coisa ali, ó, preço. Se eu lançar alguma coisa no mercado diferenciada, ou seja, essa coisa diferenciada, ela não tem no mercado, ou até tem, mas eu tenho coisas que me diferenciam com relação ao concorrente, eu tenho algo mais ali, então eu posso cobrando um preço maior do que vale. No mercado brasileiro, esse sobrepreço, né, a gente chama de ágio. Então você poderia colocar aqui um preço maior do que vale. Então eu posso começar com um preço alto. Quando a gente fala ali, ó, de taxa de concorrência, normalmente não tem concorrente na introdução, porque o concorrente nem sabe que você vai lançar nada, ele não tem nem ideia. Então você está sozinho, a gente diz que estamos no oceano azul, só tem você bonito nadando ali, ninguém vai te incomodar. E com relação ali ao volume de adesão dos clientes, o volume ele é muito baixo, que são os 2,5%. E isso é normal, gente. Avançando aqui para o crescimento. Bom, o que eu faço com o preço? Gente, o preço alto não se sustenta por muito tempo, então eu tenho que começar a cair com esse preço. Então nós vamos cair com o preço, para ir, não precisa ser o preço ainda de mercado, nós vamos trabalhar com preço intermediário. Com relação à concorrência, já vai ter alguém que começa a copiar você, porque na hora que sai no mercado, né, os seus concorrentes já começam a olhar aquilo e começam a copiar, mas nada ainda que te preocupe, alguma coisa inicial. E com relação, né, ao volume, a gente diz que é um volume baixo. Então no início era muito baixo, agora é baixo, subiu para 12,5%. Muito bem, gente, avançando aqui então para a maturidade, quando eu chegar aqui, o preço tem que ser o preço de mercado, que é o preço que vale. Com relação aqui à concorrência, vai ser uma concorrência alta, porque está todo mundo copiando ao longo aí do nosso exemplo de 16 meses, né, que é os 65% dos 24, você vai ter muita concorrência. Às vezes um em cada esquina, né? Por exemplo, hamburguerias artesanais, as dark kitchens aí, gente, tem um em cada esquina. Não sei que localidade você está, mas tem uma hamburgueria praticamente em cada esquina. Eu não sei o final disso, mas o método aqui, a estatística diz que uma hora vai saturar e a grande maioria vai fechar. Vai ficar quem? Quem se diferenciar. Né? Quem tiver um sabor diferente, uma entrega diferente, um atendimento diferente, alguma coisa ali. Se for mais do mesmo, é o mais barato. E o mais barato não ganha dinheiro, fecha, porque não paga as contas. Essa é a realidade. Bom, chegando ali no declínio, o que nós vamos precisar fazer? Liquidar. Se você não gerar novos diferenciais na maturidade, você vai perdendo clientes, porque eles vão migrando, porque o concorrente é mais barato que você. E aí você vai perdendo os clientes. Então o que você tem que fazer? Gerar novos diferenciais.
Se você não quiser fazer nada, você só vai ter que trabalhar para ser barato. E aí você fecha o teu negócio porque ele torna-se insustentável ao longo do tempo. Então, né, os concorrentes vão saturando, você vai baixando o preço, vai caindo. O que você tem que fazer? Gerar diferenciais para ter que parar de baixar preço. Porque quando você gera um novo diferencial, você concorda comigo que você se distancia dos concorrentes? Porque você tem uma coisa que eles não têm? Então eu posso voltar com o preço ao patamar que era. Né? Aqui também, o volume, se você não fizer nada, gente, ele despenca lá dos 75 para 10. E nós sabemos que com 10% não paga as contas. Você vai começar a ficar com caixa no vermelho de novo. Então, gente, esse é o momento exato de gerar novos diferenciais. Então, esse é o gráfico de adesão dos clientes. É um gráfico espetacular que mostra para você exatamente a vida como ela é e como funciona. Agora eu vou te dar uma notícia legal. Você pode estar pensando, olhando para isso, Francis, é muita informação, cara. Como é que eu vou fazer para entender tudo isso aqui? Nunca vi esse negócio. Fica tranquilo, gente. A nossa ferramenta do Prospera Mais, ela tem uma inteligência, não tem? Ela é toda automatizada, não é? Esse gráfico, ele é gerado automaticamente para você. Todos os números que você precisar, eles vão ser automaticamente conectados uns aos outros e vão trazer o resultado. A única coisa vai ser nós fazemos a pesquisa de mercado com a ajuda da inteligência artificial e o resto a ferramenta faz para você. Então fica tranquilo, tranquila, porque isso daqui era só para você entender a vida como ela é. Né? Não tem milagre, não tem mágica. A gente tem que entender de mercado para estar preparado para aquilo que vier. Quando a gente conseguir romper a barreira aí, né, da introdução e do crescimento, você chegou lá. E aí é só tocar o negócio e gerar os diferenciais. Então é legal você saber e ter esse conhecimento para não ser pego de surpresa. Concorda comigo, gente? Muito bem. Avançando, então, um resuminho aqui. Que fique bem claro, gente. De qualquer jeito, então, você vai conseguir vender. Agora, o ponto é o seguinte. E sucesso e perpetuidade? Vou ter quando? Bom, já até dei um spoiler ali antes para você. Você vai ter quando você conseguir romper a barreira justamente ali do crescimento para a maturidade. Porque o negócio pegou, o negócio é bom, ele tem diferenciais, o mercado enxerga o valor que a tua oportunidade de negócio provém para eles e a partir daí você tem sucesso garantido. Agora, e como que eu vou conseguir avançar? Como é que eu vou saber tudo isso? Muito simples, gente. Tendo um produto top. Para você conseguir avançar e chegar lá nos patamares, né, de crescimento, maturidade e perpetuar por um longo tempo vendendo bastante, você tem que ter um produto top. Por isso que eu criei o Prospera Mais. Eu imagino que você esteja agora olhando desde o início, quando nós começamos ali, todas as tratativas e o engajamento que você está tendo. Agora você está tendo uma visão de negócio, uma visão realística de negócio e como as coisas funcionam. É assim que tem que ser, gente. Mercado é assim, não é fácil para ninguém, mas se você tem um produto top, a tua chance de perpetuar e conseguir chegar nos patamares mais altos dessa curva é altíssimo. É ou não é? Eu garanto para você que é. Muito bem. Agora, dá uma olhada aqui na nossa ferramenta. Quando você entrar ali na aba número 4, clientes, você vai se deparar aqui com essa maravilha. Tá bem customizadinha, tá bem bonita. E o que ela tem? Bom, a primeira coisa aqui, ó, nessa seta com o número 1, é onde você vai preencher as informações para que o prompt da inteligência artificial seja formado e aí a gente consiga utilizar para gerar a quantidade de clientes que a gente vai ter. Preenchido, então, aqui, nós vamos ter o prompt pronto e perceba, gente, são 3 prompts. Eu tenho um prompt para público virtual, um para público físico e um para público misto. Como são coisas diferentes, tem 3 prompts aí para você escolher e fazer o melhor uso possível. Bom, a terceira coisa é, o prompt vai me trazer o tamanho total do mercado, que é aquele tamanho total que a gente vai querer competir. E a partir daí, o passo 4, o prompt da inteligência artificial, ele vai trazer também as participações de mercado. E no nosso caso, gente, nós vamos trabalhar com 3 níveis de participação de mercado. Nós vamos chamar o pior cenário possível, o mais provável e o melhor cenário possível. Por que 3? Porque normalmente a gente faz uma análise, essa análise, tecnicamente, a gente chama de forecast, que é uma análise de viabilidade. Então nós trabalhamos com 3 cenários para justamente variar quantidade de clientes, maior em um, menor em outro, maior tempo e menor tempo, maior preço e menor preço, e aí nós temos as simulações. E a partir das simulações a gente decide se a gente coloca o negócio no mercado ou não. Nós vamos ter, gente, no nosso último módulo, módulo 7, um momento especial para falar de todos esses detalhes financeiros. A ferramenta, ela está toda customizada e ela já vai te dar todos os detalhes e os índices. Lembra que nós colocamos lá atrás TMA? Lembra que nós colocamos lá quanto de lucro você quer no seu bolso? Lucro, tá? Tudo isso está sendo levado em consideração já. Então, gente,
A seta aqui de número 5 é onde vai aparecer o gráfico. Esse gráfico que eu acabei de mostrar para você, essa curva, ela é montada automaticamente para você e ela vai trazer o período e a quantidade de clientes que você vai ter no caso mais provável. Não é top, gente? Não tá uma maravilha isso daqui? Sem falsas modéstias, gente, mas eu tenho assim, um certo orgulho de ter construído essa ferramenta e tenho mais orgulho e satisfação de você estar do outro lado da tela usando esse negócio. Pô, eu quero muito que você tenha sucesso. Agora, gente, o que nós vamos fazer? Vamos na ferramenta, que agora eu quero simular com vocês ali para a gente ver como é que né? Como é que nós vamos preencher esse negócio. Então vamos para lá. Agora aqui na ferramenta, você perceba que todos os lugares que tem uma interrogação, você tem que preencher. Então, gente, olha só, vamos fazer o preenchimento. Eu vou preencher os itens iniciais aqui, e aí nós vamos lá na inteligência artificial para fazer a simulação. Então vamos vir aqui, ó, no quem. Então veja só, a minha oportunidade de negócio que eu estou trabalhando aqui é um drone delivery para restaurantes. Então a primeira pergunta é, quem? Né? Quem é o meu público? Então aqui ó, eu vou colocar que são restaurantes. Beleza. Agora na sequência aqui, ó, tipo. Bom, aqui, gente, é público físico, né? Porque restaurante ele existe, ele está num ponto comercial. Então eu vou colocar aqui físico. Qual que é o estado que eu vou trabalhar? No meu caso, gente, é alguma coisa física, né? É alguma coisa ali que a pessoa tem que estar lá, não é virtual. Então eu vou ter que escolher onde eu vou começar. Por exemplo, eu vou começar no estado de São Paulo. E aqui eu vou escolher uma cidade, sei lá, gente, vamos pegar aqui Campinas, que é uma cidade próxima de São Paulo. Tem mais de 1 milhão de habitantes lá, então é um lugar legal para a gente começar esse meu tipo de negócio aqui. Quando eu preenchi essas informações, olha só, esses 3 prompts já estão prontos. Então este daqui ó, é o prompt físico, é o que eu vou utilizar, porque os outros são virtuais ou mistos. Então no meu caso aqui eu tenho que usar esse. Verifique o seu e escolha a melhor oportunidade aí para você, a melhor possibilidade, aliás, né? Então eu vou clicar aqui, ó, vou dar o Ctrl C, lembrando que não dá para copiar o texto. Cliquei aqui, Ctrl V. Olha só, vou tirar isso daqui que eu não quero e vou pedir para rodar. E ela vai, gente, fazer justamente aí a nossa pesquisa e trazer a nossa participação de mercado. Então olha que maravilha, já está rápido hoje aqui. Então vamos ver aqui os resultados. Olha que legal, já está pronto. Então vamos dar uma subidinha aqui, ó. Vamos pegar o que interessa. Primeira informação, ó, que você vai olhar é justamente o seguinte, ó. Ele está me dizendo, ó, que a região aqui, ó, metropolitana de Campinas, tá vendo? Tem 30.700 restaurantes e bares. Embora haja um número exato, não tenha, né, um número exato disponível, nós vamos trabalhar com 3.700 desses. Legal. E aqui, ó, você vai colocar 3.700. Esse é o ponto. Então esse é o número que ele me deu, que é o tamanho total do mercado ao qual eu quero competir na cidade de Campinas, por exemplo. Maravilha. Voltando para lá, então. De volta aqui, vamos descer mais um pouquinho. E eu quero esta tabelinha aqui, ó. Tá vendo? Então o que ele está me dizendo, gente? Olha que legal, ó. No pior caso, a minha participação de mercado vai ser 5% daquele total de restaurantes da cidade de Campinas. No caso mais provável, 15%. E no melhor caso, 25. Aqui está o tempo para eu atingir, olhando na ótica, né, de avaliação financeira. Então ele está dizendo aqui que no pior caso, eu vou conseguir aqui 5% dos clientes, daqueles 3.700, em 24 meses. Vou conseguir aqui ó, 15% do total, né, desses 3.700 em 18 meses e vou conseguir 25% no melhor caso em 12 meses. Mas você pode estar pensando, fala, Francis, espera um pouquinho aí. Não seria o contrário? Eu conseguir mais clientes em mais tempo? Sim, poderia ser. Mas, em termos de avaliação financeira, de forecast, de avaliação de viabilidade de negócio, o que é um pior caso? É a menor quantidade de clientes pelo maior tempo. Por isso que está desse jeito. Eu já pedi para o prompt gerar isso para você. Então, é esse número que você vai colocar lá. Olha aqui, ó, ele está dizendo ó, recorrência de uso. Então, quanto que é que os clientes vão comprar de mim por mês? 50 vezes, 75 aqui no mais provável e 100 vezes no melhor caso. Bacana, né, gente? E aqui, ó, ele dá uma ideia de preço de quanto eu deveria cobrar. Então, aqui no pior caso, R$10 cada corrida. Aliás, cada corrida não, né? Cada voo, certo, gente? Aqui, R$12 no mais provável e R$15. Então, o que nós vamos fazer, gente? Nós vamos colocar essas informações lá. Então, vamos colocar as participações primeiro, ó. 5, 15, 25. Então, aqui, ó, 5, ó, 15 e 25. Tá vendo? Então, ele já me dá aqui, ó, mais ou menos a quantidade de clientes que eu vou ter, né, neste período. Agora, a segunda informação que nós vamos preencher é a quantidade de meses, que é esta coluna aqui, que demora
para que os clientes venham aderir, que é o que eu acabei de explicar para vocês, que no pior caso é o maior tempo. Então vamos dar uma olhadinha lá na tabela, para a gente não ter dúvida? Olha só, o tempo então é 24, 18, 12. Então aqui você vai colocar 24, aqui 18 e aqui 12. Maravilha. Agora, gente, nós vamos vir aqui, ó, e vamos colocar nessa coluna a recorrência do cliente. Então, quantas vezes por mês o cliente vai comprar da nossa empresa o nosso negócio? Recorrência, ó, 50, 75 e 100. Só que aqui, gente, ó, tá por mês. Então, nós vamos ter que dar uma ajustada ali na ferramenta para adequar isso. Agora, então, nós vamos colocar aqui a recorrência do cliente. Neste caso aqui, os 50, os 75 e os 100. Só que um detalhe, gente. Nesta coluna, a gente tem que colocar o valor de recorrência para o período inteiro, ou seja, para os 24 meses. Então vai ter que fazer uma continha aí. Você vai colocar o símbolo de igual, vai colocar lá os 50 que a gente trouxe lá da tabelinha da IA e vai multiplicar isso, ó, por este período. E vai dar um OK. Então aqui, ó, a recorrência vai ser 1.200 vezes os clientes, cada um desses 185 clientes vai comprar 1.200 vezes de mim em 24 meses. Agora aqui, ó, é o 75. Então vou colocar igual 75 vezes o 18, que vai dar 1.350. E aqui é a mesma coisa, você vai colocar igual 100 vezes aqui. Muito bem, que vai dar 1.200. Colocadas essas informações, agora só está faltando a última coluninha aqui atrás, que é a coluninha do preço. O preço, gente, ficou o seguinte, ó, 10 no pior caso, R$12 por cada voo e R$15 por cada entrega aí com o nosso drone. Então vamos colocar lá. Aqui é o preço unitário, então você vai colocar 10, 12 e 15. E tá pronto. Quando então nós chegarmos exatamente nesse ponto, gente, tá feita a tua participação de mercado para o teu negócio. Então o que nós conseguimos? O tamanho total do mercado, nós conseguimos o teu market share, no pior caso, mais provável, melhor caso, nós sabemos aqui o tempo para conquistar esses clientes nesses cenários, temos também quantos clientes vão comprar e a recorrência deles nesse período e sabemos mais ou menos quanto cobrar. É espetacular ou não é? Agora, dá uma olhadinha ali embaixo, aquele gráfico, aquela curva já foi montada automaticamente para você. Então, você tem dentro da bolinha a quantidade de meses que demora cada período e na barra, em azul, você tem ali a quantidade de clientes que vão comprar neste período. Não é legal, gente? Então, é isso. Essa é a simulação que você vai ter que fazer para o seu negócio. Então, agora, gente, vamos voltar ali para o nosso material de apoio. Já no material de apoio, aqui você pode ver, então, a imagem da simulação totalmente finalizada, que é o que você vai ter que fazer. E um ponto crucial. Olha só, gente, esse módulo de adesão dos clientes, como que isso funciona, é vital. Porque todas as informações financeiras, elas sairão com base nestes dados. Todas serão desenvolvidas com base nisto que você colocar aqui. Então, olha só, preste muita atenção. Se você preencher isso de qualquer jeito, chutando números, inventando, põe aí, a tua chance de sucesso é 0. Não vai funcionar, porque você vai fazer todas as simulações e vai te dar um número de ganho, e esse ganho vai ser irreal. Ou ele vai estar superestimado ou subestimado. Então precisa ser, gente, o número certinho. Gaste um tempo para fazer isso bem feito. Não faça isso de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma, porque muito provavelmente vai dar errado. Olhe com carinho, faça as simulações. Se necessário, gente, volte o vídeo, reveja. Não tem problema, não. Gaste um tempo, porque isso aqui é o coração do negócio. Esses são os números, é quanto que vai vir para o meu bolso e isso aqui é a base, certo? Muito bem. Desta forma, chegamos ao final do módulo 4. Agora nós vamos para o módulo 5. E nesse módulo 5, a gente vai ter bastante coisa para fazer, porque é o módulo que nós vamos pegar a oportunidade de negócio, os itens que entregam valor para o cliente e vamos montar as atividades de como nós vamos fazer para chegar lá. Então vai ser um módulo top, vai ser um módulo bem legal de planejamento, eu tenho certeza que você vai levar isso para a tua vida. Então, gente, faz essa parte com carinho, que eu garanto para você que vai ser sucesso. Sucesso é garantido se a gente fizer aqui bonitinho. A nossa chance de sucesso, gente, ela é exponencialmente aumentada quando a gente faz as coisas com planejamento. Sucesso para vocês e bora para o próximo módulo. Nos vemos lá.